consegue fração de vários tipos de resíduo. Você pode reutilizar. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do podcast de Conversas Abrecon. Essa série de episódios que marca o que é um lançamento para o Encontro Nacional das Usinas, que vai acontecer em São Paulo em 27 de março desse ano, Encontro Nacional das Usinas 2025. E hoje eu estou aqui com um professor que tem muito a falar sobre resíduo, é o Luiz Gonzaga, vice-presidente do Instituto Valoriza Baia BLP. Gonzaga, obrigado pela sua importante participação nessa conversa. Minha saudação a você. E eu é que me sinto muito honrado com o convite. E vamos conversar aí sobre esse setor. Legal, vamos em frente. Gonzaga, eu acho que antes da gente começar, acho que tem muita coisa aqui para falar com você, mas antes de tudo, seria interessante você explicar um pouquinho o que é o Instituto Valoriza, a relação com a BLP, BLP que é bem conhecida, tá? Passa um pouquinho para a nossa audiência sobre isso. A BLP, ela é a mais longeva entidade do nosso setor. Ela tem 54 anos e a ideia da criação do Instituto nasce a partir da tentativa de junção das entidades todas que existiam naquele momento, fazem 3 anos. E aí a BLP como que ficou um pouco à margem porque ela é uma entidade técnica. Ela é voltada para o desenvolvimento técnico, para a aplicação das tecnologias, para a orientação do que surge no grande mercado mundial sobre as questões de resíduos. E quando fizemos então o Instituto, criamos a possibilidade de formação de pessoal para o nosso setor. Na maioria dos casos, a gente nota que as pessoas envolvidas, elas acabam se envolvendo pela prática, pelo trabalho, etc., o que é muito bom. Mas diríamos que a formação, um pouco de cultura sobre o que é o nosso setor, como fazer bem feito, ainda é carente. E nessa carência, o Instituto começou a desenvolver uma série de cursos, Brasil afora, não é só a cidade de São Paulo, mostrando para a população brasileira o quanto o nosso setor é importante, e de fato eu falo dessa importância não porque estou nele, mas porque nós estamos vivendo um estágio no mundo onde as situações climáticas vêm sendo alteradas profundamente, e aí tem um bocado do resíduo no meio, para não dizer que tem lixo. Você veja, por exemplo, na cidade de São Paulo, quando nós enfrentamos os temporais, via de regra nós temos alagamentos. E estes alagamentos são exatamente fruto do mau cuidado, e aí a população tem a sua parte muito efetiva. Não adianta culpar só também os governantes. Nós temos a responsabilidade, a partir da nossa casa, de ajudar a resolver o problema da destinação correta dos resíduos. Ô Gonzaga, eu vi uma campanha de conscientização que é tão importante, né? A gente estava discutindo sobre a importância disso para o nosso mercado. Eu vi uma campanha agora, recentemente, que diz que o que alaga não cai do céu. Né? O que não alaga não cai do céu. E aí, justamente é isso que você falou. Exatamente isso, porque você veja, nós precisamos da chuva, que vem do céu. Perfeito. Né? Mas precisamos que ela caia da forma como ela cai, e nós precisamos de recepcioná-la de uma forma correta, o que a gente nem sempre faz. Perfeito. Gonzaga, você tem mais de 35 anos nesse mercado, por isso que eu comecei aqui falando que você tem muito a nos ensinar. E você falou uma coisa agora bem interessante, que o Instituto, ele enxerga o Brasil. E a gente tem uma realidade que é São Paulo e outra realidade que é o resto aí do país, né? Principalmente nos rincões do Brasil. O que você tem visto no mercado nesses últimos anos, principalmente? E você acha que o Brasil, falando a nível
Brasil, ele evoluiu nesse tema de resíduos sólidos e poder fazer até uma comparaçãozinha com São Paulo também? Eu diria que evoluir é uma palavra um pouco forte para o que nós estamos vivendo nesses últimos anos. Nós avançamos sim. A partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que não é cumprida, em sua grande maioria, pelos prefeitos especialmente, dos 5.500 e tantos municípios brasileiros, nós melhoramos, eu diria. A história de que você fecha os olhos quando vai tratar e destinar os seus resíduos, ela é muito interessante aqui em São Paulo. Mas ainda assim, em São Paulo, nós temos problemas. Quero recordar aqui que nós vivemos, alguns anos atrás, a época dos aterros em vala. Aqui no estado de São Paulo, porque naquele momento a solução foi adequada. Mas passaram-se 20 anos e agora este governo está tratando de dar uma evolução para isso, sair da vala e ir para o destino correto. Então, eu não diria que nós evoluímos. Nós nos adequamos de uma forma um pouco melhorada a uma realidade, olhando para o mundo, vendo o que o mundo está fazendo, mas eu diria que nós estamos ainda atrasados cerca de pelo menos uns 20 anos. Caramba. E, Gonzaga, eu acho que também um ponto importante a gente destacar aqui na conversa, claro, a nossa audiência são muitas usinas que entendem do assunto também, mas muita gente segue você, segue a própria Brecon, nos segue para poder entender um pouco desse cenário de resíduos. E quando a gente fala destino adequado, e a gente vai falar bastante sobre lixão aqui, existe o pessoal também mistura tudo, aterro sanitário, que é uma obra de engenharia, tem todo o tratamento adequado para o resíduo, o pessoal confunde com lixão. Qual a diferença do lixão e do aterro sanitário, para falar para um leigo? Ainda bem que existe a palavra lixão, né? É aonde eles jogam lixo. O que é um aterro sanitário? É uma obra de engenharia. Ela começa pela boa escolha do local, depois todo o tratamento que este local precisa ter em termos de drenagem, captação de líquidos, que acaba sendo do chorume, porque depois do enterramento do lixo, que aquilo é uma panela de pressão, né? Aquilo fica ali como que combustando, né? Se é que a palavra cabe. E então a gente precisa de ter consciência de que não existe essa história de aterro adequado, aterro melhorado. Isso é tudo maquiagem na língua portuguesa. O que existe é lixão e destino correto. O destino correto é o aterro sanitário, entre tantas soluções de tratamento que existem. Você pode incinerar, você pode, depois de aproveitar, como a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos determina, depois de aproveitar o conteúdo da massa que pode ser aproveitada, ou seja, os rejeitos devem ir para o local adequado. Aquilo que não tem solução para reciclar. Exatamente. Agora, custa caro? Quanto custa? Isso é um outro problema. Mas a política nacional nesse ponto, ela é bem clara. Você tem que aproveitar ao máximo, porque nós brasileiros gostamos de jogar coisa boa fora, né? E tem muita gente precisando daquela coisa boa que está misturada no lixão, né? No lixão que eu digo, no nosso resíduo de cada dia, por exemplo. Mas a verdade é que o aterro sanitário ainda é a solução economicamente melhor, principalmente para países que têm dimensões continentais, onde você tem a possibilidade de encontrar áreas que podem ser utilizadas com todo o tratamento de engenharia, sem nenhum prejuízo para o meio ambiente.
Então, eu diria que eu não estou defendendo o aterro, eu estou esclarecendo que é uma das soluções de tratamento adequada economicamente para países pobres. E E sempre- até mesmo nos Estados Unidos, que é um país também de dimensão continental, você vê que os Estados Unidos têm um carinho muito especial pelos aterros. Sim. E eles fazem bem feito. E por mais que evolua a reciclagem, Gonzaga, o aterro sempre será Não, você vai precisar de ponto qualquer outro. forma. Sempre. Todo o processo nas gera mais, rejeito. nas mais diversas tecnologias, É. há um estudo que diz que entre 17% e 23% de qualquer tecnologia aplicada para a destinação ou para o tratamento de resíduos, que você vai ter que ter um local para jogar aquele conteúdo, os 17% ou 23%. Então, o aterro, neste ponto, ele se destaca. Agora, você diz assim, mas a comunidade europeia, por exemplo, recicla muito. Recicla, por quê? Porque não tem espaço para poder ter esse tipo de destinação final. Concordo. E você comentou sobre se é caro ou não. Quantos municípios destinam seus resíduos em lixões? Tem essa estimativa? Tem. A partir de mais ou menos 2019, ainda como presidente da Betri, nós lançamos o Atlas Brasil. O Atlas Brasil, ele traz a configuração, ou ele hoje está no Instituto, ele traz a configuração dos locais onde o resíduo é destinado. Hoje nós estamos com uma marca aproximadamente entre 2.800 e 2.850 municípios dos 5.500 e tantos que a gente tem no Brasil que ainda destinam os seus resíduos para áreas não adequadas, que nós chamamos de lixões. Isso é um problema nacional e você vislumbra isso com maior visibilidade ou com maior capacidade quando você começa a deixar a região sudeste. Quando você adentra Brasil afora, norte, nordeste, você vê essa configuração com muito mais claridade. Ou seja, quase 3.000 municípios brasileiros ainda destinam seus resíduos em lixões. E o governo parece que faz pouco. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é um instrumento fantástico. Eu sempre digo que ela é inteligente, ela é atual, ela só tem um grande defeito. Não destinou recursos ou não carimbou recursos para que o município pudesse fazer o tratamento adequado. Nós vivemos em um país que, economicamente, nós temos as nossas dificuldades. O prefeito, ele também tem as suas prioridades. Eu não quero aqui também colocar um peso na cabeça só do prefeito. O peso é de todos nós. Nós somos os geradores e a lei diz que nós somos os responsáveis por aquilo que geramos. Agora, nessa questão dos lixões, eu vejo muito blá, blá, blá e pouca ação. Nós temos enfrentado locais, como se tivesse que escolher local adequado ou não. Nós temos enfrentado na Mata Atlântica, e o Brasil tem uma longa Mata Atlântica, onde a presença de lixões é um negócio impressionante. No sul da Bahia, se você adentrar a Mata Atlântica, você vai se arrepiar e vai dizer assim, aqui eu não volto mais não. De tanto lixão que tem. A culpa é de quem? De todos nós. De nós, porque elegemos o cidadão para administrar as cidades e não cobramos. Nós só lembramos dessa situação na época de eleição. Tem que cobrar. A responsabilidade é do prefeito, porque não é do prefeito, é do município, porque o prefeito tem uma Câmara de Vereadores que também é responsável. Então, a gente precisa de exercer a nossa cidadania. Essa que é a grande verdade. E exercê-la com muito rigor dentro do assunto de resíduos. Vamos esquecer que lixo é lixo, que joga para lá. Não, é resíduo.
Precisa ser tratado. Precisa E ser começa tratado. lá com... Aliás, na precisa geração. ser bem tratado Exato. e bem destinado. Gonzaga, a polêmica taxa do lixo resolveria essa questão financeira, pelo menos? É claro. Existem outras questões, pelo que eu estou entendendo. Conscientização, principalmente do gerador, que ainda é algo que a gente precisa avançar muito, né? Quando eu fiz aquela pergunta de evolução, a gente pode dividir isso em várias partes. E a conscientização do gerador, que é responsável pelo resíduo, é algo que ainda precisa melhorar muito. Mas quando a gente parte para a questão econômica, a taxa do lixo, polêmica a taxa do lixo, eu vi no começo do ano agora prefeitos falando que ia isentar, acabar com a taxa do lixo. Qual a sua... É assim, dizem que a implantação do sistema de reembolso dos custos da gestão de resíduos nos municípios é algo que arrepia o candidato e depois o prefeito. E aqui eu quero falar um pouco para a população brasileira. Você paga a sua conta de telefone, você paga vários e vários água, energia... boletos, exatamente. E agora não quer pagar o lixo. Quem é que gera esse lixo? Eu, você, a população em geral. E a prefeitura tira o dinheiro de onde para tratar tudo isso? A prefeitura não tem uma máquina de fazer dinheiro. A prefeitura, ela precisa de ser, vamos dizer assim, para não dizer a taxa, ser reembolsada daquele gasto que é a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final daquilo que nós geramos. Isso é que é importante a população saber. O prefeito gera na casa dele e na prefeitura também. Ele também é responsável nesse aspecto. E tem que administrar essa massa de resíduos para que a gente não tenha problemas de saúde pública. Há um estudo na Organização Mundial de Saúde onde $1 bem gasto no tratamento, na gestão dos resíduos, economiza 4 na saúde pública. Aí. Então, só por economia, eu diria que essa taxa, ou tarifa, eu prefiro dizer tarifa, ela se justifica. Aí o prefeito diz assim, mas, sabe, a população é contra. A população é contra, ou pode ser que seja contra, porque carece de esclarecimento sobre a realidade das coisas. Nós não podemos mais, neste século que vivemos, esconder o lixo debaixo do tapete. Ou melhor dizendo, no primeiro matinho que a gente encontra nos arredores das cidades. Isso custa dinheiro. E este custo tem que ser pago por nós que geramos. É simples assim. Hoje há uma determinação por lei que o prefeito está obrigado a fazer a cobrança, reembolsando-se, prefeitura, dos gastos da destinação, do tratamento, da gestão. Tinha um prazo, inclusive, que já venceu, e muitos municípios, e aí eu quero falar de São Paulo, não implantaram a tarifa ou a taxa. Um dia, conversando com o prefeito atual da cidade de São Paulo, nós dissemos a ele, olha, o senhor tem dinheiro para pagar. E São Paulo gasta bilhões. Bilhões por ano. O senhor tem dinheiro para pagar. Mas entendemos que, como exemplo, o senhor deveria implantar a tarifa e não cobrá-la. Cobrá-la quando for necessária. Essa história de martaxa, e aqui eu tenho um grande respeito pela ex-prefeita Marta, eu trabalhei com ela como presidente de uma concessionária ligada ao setor de resíduos, eu quero defendê-la, porque a Prefeitura de São Paulo, por mais potencial que tenha, por mais poder arrecadatório que tenha, ela também precisa de cumprir os seus compromissos. Dentre eles, a questão da gestão
de limpeza da cidade. Todo mundo gosta de ver a cidade bonita, mas isso custa. E nós, que somos os munícipes, é que temos a responsabilidade. O prefeito é o nosso representante, é o administrador da situação. Concordo, e foi muito legal o exemplo que você falou da conta de internet, de energia elétrica. Falta conscientização da população que ele é responsável pelo aquele resíduo. Quantos celulares você tem? Eu tenho um, né? Você sabe que a maioria da população tem mais de um? Tem mais de um, tem mais celular do que habitante. Então, você veja que a gente paga, Sim. não reclama, está Sim. feliz da vida. É uma questão de conscientização. É uma questão. E até por essa falta de conscientização que nós não fazemos nossa parte nessa questão financeira, falando como gerador, mas também não fazemos aquilo tão importante para viabilizar uma correta destinação pensando em reciclagem, aquilo que você falou no começo, que é no mínimo ali uma separação ali, isso ainda avançou muito pouco. Precisamos avançar. Você disse realmente que avançamos pouco. Reciclar não é barato. Não é. Reciclar não é barato. Mas tem o problema da consciência, tem o problema do ambiente. Então, a gente precisa de reservar alguns minutos do dia para pensar o que a gente vai descartar. Eu, quando criança, e isso já faz muito tempo, eu juntava as garrafas, o jornal, eu me virava para ganhar um dinheirinho. E há muita gente ainda hoje que faz isso. A gente precisa de ter políticas, não é política, essa política vamos identificada como vamos ajudar o catador. Uma vez uma emissora de televisão mostrou um veículo desenvolvido por um grande centro cultural e estudantil universitário do Brasil, dizendo assim, olha que beleza o novo veículo dos catadores. Era realmente uma carrocinha muito bem feita. E a minha primeira ação ao ver aquela reportagem foi mandar uma mensagem para a emissora de TV dizendo assim, muito bem, e o que é que foi feito para o cara que empurra ou puxa esse carrinho? Nada. Nada. Continua sendo um cidadão à margem. Ele, apesar dele ser um grande elemento da nossa cadeia, ele, vamos dizer, tem muito pouco em termos de estrutura social para ele. Estrutura de saúde, etc. Então, a gente fica-se muito entusiasmado vendo o catador, mas você tem que olhar o catador e vê-lo assim, ele está fazendo um trabalho para poder sobreviver. Sim. É um trabalho de sobrevivência. Sim. E ele tem um papel importante nessa cadeia. Muito. Então ele precisaria de ser olhado com outros olhos, ou melhor, quem sabe, adequar esse agente ambiental a uma nova situação dentro do contexto da política de resíduos. Sim. Tratá-lo como um ser humano e, mais que isso, fazer com que ele receba a remuneração não a título de, vamos dizer assim, vou te dar um trocado aqui porque você... Não, ele é um agente importante no sistema e precisa de ser bem tratado. Concordo plenamente. Gonzaga, uma curiosidade, meu sogro, eu sempre falo, ele, sem nenhuma questão ideológica, ele nem comenta do assunto, ele faz a gestão dos resíduos dele, vou chamar assim, de forma natural, justamente porque vem desde ele aprendeu desse jeito e não mudou, ele faz de forma natural a gestão, separa tudo muito bem separado, gera muito, inclusive ele tem preocupação com a geração também, então é uma questão desde a infância dele que ele trouxe a vida inteira e é um exemplo, assim, né? Então, agora, a gente tem vários aspectos, falamos aí da conscientização um pouquinho, você citou que existe a lei para os prefeitos, existe lei. Por que isso não acontece? Fiscalização é um problema, Gonzaga? Também. Fiscalização é um problema ainda? Mas o principal fiscal não trabalha? Fica em casa? É o que eu disse agora há pouco.
você tem que cobrar, você tem que... A palavra não é nem cobrar, você tem que exigir que a autoridade cumpra o seu papel. Você não cumpre o seu, você não paga seus impostos. Por que você não faz com que essa autoridade cumpra adequadamente o verdadeiro papel que ela tem, por lei, obrigação de fazer? Nós temos uma boa legislação, né? Temos, eu não tenho dúvida disso. O problema do Brasil não é lei. O problema do Brasil é fazer com que a lei seja cumprida de forma como está, da forma como está determinada, e fim de papo. A gente não pode ter dó. A gente tem que ter compromissos de cidadania adequados. O cidadão reclama, está tudo bem, está no papel dele. E a autoridade tem que acolher isso e fazer com que a gente melhore. Nós só vamos melhorar o dia que a gente tiver um nível educacional que eu digo que precisa de ser alto, porque senão a gente vai continuar elegendo prefeito, vereador, deputado, o que seja, e o tempo vai passando. Olha, eu não tenho nada contra nenhum tipo de político, mas você vê que há políticos que fizeram da política a sua profissão. Eu conheço deputados que já estão lá pela 10ª legislatura. Isso é ruim, porque se não há cobrança, também há acomodação. Mas há excelentes políticos no Brasil que trabalham com efetividade. Nós mesmos recebemos políticos que querem saber o que nós podemos ajudar, onde podemos ajudar, o que podemos fazer. Então, a sociedade é que tem o poder na mão e às vezes não usa, e aí te leva para um problema que a gente... Então, eu acho que o problema está muito mais em nós do que, enquanto cidadãos, né, do que na forma como a gente reclama, grita, né? Mas o Brasil é um país de boas leis e falta, eu diria, um maior vigor do exercício da cidadania. Isso, para mim, é o mais importante. Gonçaga, você falou do fiscal e você tem toda a razão. E as ferramentas, os sistemas? Por exemplo, nós temos o Finir. Está acabando. Está acabando? Eu dizer que ele foi ia te perguntar, isso foi um avanço na sistematização do controle de resíduos? Até que ponto os sistemas foi bom, pensando aí Não foi bom. Não. Foi excelente. Ótimo. Foi excelente. E aqui eu não quero falar de governo, não, hein? Eu quero falar da ferramenta como você iniciou Isso, o seu posicionamento. O Sinir, ele foi construído com muito sacrifício, não tínhamos suficiente verba para fazê-lo, mas nós fomos atrás, corremos atrás, governo, entidades. Naquele momento eu estava na Abetre. Nós desenvolvemos a custo dos associados da Abetre o famoso MTR, que era o Manifesto de Transporte, Movimento de Transporte de Resíduos. E dentro dessa conjuntura foi feito primeiro o MTR, depois o Sinir. E o Sinir tem uma importância gigantesca, porque você abre o Sinir, quando ele estava em plena ação, você tinha de tudo dentro do Sinir. Mas eu acho que deixaram o Sinir um pouco de lado, porque ele não está pronto. Ele nunca vai estar pronto. Sempre vai receber mais e mais informações. Agora, estamos vivendo um hiato em termos de Sinir, porque eu não vi nenhuma evolução nos últimos anos, e eu não quero aqui culpar A, B ou C, mas eu não vi nenhum avanço para melhorar o Sinir, ou para manter
o CINIR, mas é uma excelente ferramenta. Não é porque nós participamos, não. É porque ali foi uma junção de forças para criar uma plataforma informativa e abrindo o caminho para que o Brasil tenha uma coisa que nós não temos: dados, informações a respeito do setor. Eu prezo muito o SNIS, mas a gente precisa de evoluir muito em termos das informações. Quem faz as respostas às perguntas anuais do SNIS? Essa é a grande questão, porque pode ser um excelente técnico, auxiliar do bom prefeito, ou pode ser o estagiário de plantão. Me desculpem, mas eu já vi casos em que em alguma cidade o prefeito dizia assim: porque o nosso lixão. E o prefeito daquela cidade tinha um belíssimo aterro sanitário. Ou seja, então aquele cidadão não está comprometido com o setor, com a gestão dos resíduos, e não sabe nem a nomenclatura a ser usada na própria cidade dele. Perfeito. Isso é um pouco do retrato da maioria dos municípios brasileiros. Eu não estou aqui criticando, estou apenas informando. E, Gonzaga, você falou que é bem importante a gente ter dados, algo que nós não temos. E o sistema ele também tem uma certa rastreabilidade. Como é possível a gente, eu vou falar o termo aqui, obrigar os municípios a utilizarem essas plataformas? Apesar que você falou que está acabando, aí conta um pouquinho, fala um pouquinho sobre eu digo isso. que está acabando porque uma coisa que não evolui acaba acabando, né? Vai ficando, desculpa, o pleonasmo, mas exatamente. é isso aí. Então, eu diria assim, eu não quero obrigar, mas eu quero colocar barreiras. O governo federal tem, nós vivemos num país federativo, entre aspas, mas o governo federal tem cobranças e tem compromissos com os municípios. Basta você linkar os compromissos do governo federal para com os municípios e dizer assim: olha, respondeu isso, vai ser atendido. Não respondeu. Então, a gente precisa ser um pouco mais duro na forma de agir. Mas tem sempre o jeitinho, né? Nós somos mais conhecidos como a turma do jeitinho brasileiro, né? E falar em jeitinho, o Brasil tem um plano de resíduos sólidos decente com metas para destinação dos destinação ou reciclagem, destinação adequada. Quando eu falo destinação, que destinação adequada ou reciclagem dos resíduos, como que está o nosso plano em relação às metas? Eu vou te contar uma coisa que pode soar como uma piada, mas é real. Nós fomos buscar há algum tempo atrás a quantidade de planos de resíduos, que é uma exigência, inclusive, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós encontramos 18 planos da cidade de Itu. Quer que eu continue a responder ou já basta? Então, o Ctrl-C, Ctrl-V é algo que precisa de acabar nesse país. Eu conversei com alguns órgãos públicos, alguns gestores, e eles falam muito do Ctrl-C, Ctrl-V, que é um problema nessa questão. É um problema, porque nós temos muitos fumaceiros no Brasil que se dizem consultores. O prefeito também tem a responsabilidade de escolher bem o seu prestador de serviço. E não um copiou-colou. É um absurdo. Como é que você vai fazer um plano de gerenciamento dos seus resíduos copiando de uma cidade que você não sabe nem onde fica? Porque muitos prefeitos no interior do Brasil não sabem nem onde é que é. Uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. O plano, ele é uma máquina fotográfica que tira uma fotografia do seu município e faz o alinhamento das ações que precisam de serem feitas para que a coisa seja cumprida de uma forma... Seguindo aquele plano. Exatamente. Se for um plano que não tem nada a ver com o município... Então não adianta, não é plano.
Agora, É só para cumprir, né? é só para cumprir. Agora, tem muita cidade, muito município brasileiro, de pequeno, de médio, grande porte, que atende de uma forma muito bacana, muito certa, a política nacional de resíduos sólidos, no que concerne aos planos de gerenciamento, etc. Então, eu diria que o Brasil tem e não tem. Né? Então é isso. E Gonzaga, os lixões, apesar do nome ali, a gente está falando onde vai o lixo e tal, acaba também indo muito o resíduo da construção. Acaba muito lugar usando os lixões também como destinação de resíduos da construção. O que inviabiliza a operação de muitas usinas em várias regiões do país. Esse é um dos nossos principais desafios. Acredito que para os associados do Instituto, da BLP, esse também é um grande desafio. E o que o Instituto tem trabalhado na questão dos lixões? O que o Instituto vem fazendo hoje, principalmente para o combate aí dos lixões? Gritando. Porque tem hora que você falar de uma forma mansa, pedindo que a legislação seja cumprida, às vezes não adianta. Então você tem que, no bom sentido, a palavra é inadequada, mas para entender, você tem que agredir. Agredir e dizer assim, olha, se você continuar a fazer isso, amanhã você vai ter uma doença irreparável. E é verdade. Sim. E é verdade. Sim. Porque a concentração de algo que precisa de estar distante, é bem tratado, e que você deixa a amostra para o próprio cidadão, porque pode não ser para você que mora aqui, ali e acolá, mas para aqueles que às vezes nem moram, aqueles que vivem numa forma inadequada, porque não tem recurso, isso pode causar uma doença. E essa doença, ela pode ser transmissível e vai atingir você de volta. Sim. Então, a gente precisa de ter muita consciência. Todo mundo diz assim, o Brasil precisa de fazer educação ambiental. Negativo. Você precisa de fazer consciência ambiental. Dizer para o cidadão que uma latinha jogada de forma inadequada, em local inadequado, pode trazer consequências drásticas. Porque normalmente as latas não são bem abertas. Tem umas, inclusive, que fica com a tampa. E aquilo é jogado. Alguém passa, pisa, porque tem muita gente que não tem nem ao menos uma proteção para os seus pés. Aquilo você sabe o que pode virar. Estou dando um exemplo bobo, besta, mas é a realidade do país. Então, essa questão de consciência ambiental, eu diria que ela é prioritária. E o governo, no seu setor de educação, deveria levar essa conscientização para as salas de aula. Eu tenho netos, vivi com eles já uma infância onde eles aprenderam em escolas como fazer com o resíduo. Mas eu também, nesse ponto, vejo que houve estacionou. As coisas não evoluíram. Eu acho que devia ser uma disciplina obrigatória em toda escola, para que a criança já viesse formada. Pode ter uma escola aqui, um estado ali que tenha isso como obrigação, mas que todas as crianças brasileiras viessem formadas como fazer. Você gerou como tratar, como separar e etc, etc, etc. Da real responsabilidade que temos de trazer por isso. lei. Real responsabilidade que temos por lei. Porque a lei diz que o responsável pelo resíduo é o gerador. E muito pouco se aplica isso. Muito pouco. Gonzaga, estamos chegando no fim da nossa conversa. Muito bom conversar com você sobre esse tema. E só fala um pouquinho, antes da gente encerrar,
Qual a sua expectativa? Você falou que a gente evoluiu, mas nem tanto assim quanto como gostaria, mas qual que é a expectativa? A expectativa pessoal minha é eu continuar trabalhando para que as pessoas me acompanhem naquilo que a gente almeja, Perfeito. que é ter um setor extremamente organizado e uma população consciente para que a gente possa vencer os obstáculos que são grandes para a gente atingir um patamar significativo no contexto mundial, no que nós nos referimos sempre à manipulação, à gestão dos resíduos. Eu acho que se a gente perder a esperança, a gente acaba. E eu sempre tenho essa esperança. Com 35 anos atuando, e atuei em todos os setores do nosso resíduo. Eu, inclusive, tive a oportunidade, durante 5 anos, de participar também fora do Brasil, vivendo a América Latina, que é também muito problemática no nosso setor. Eu vivi 5 anos no Peru e vi com os meus olhos como essa questão de resíduo às vezes passa desapercebida pelos governantes. No Peru nós enfrentamos situações muito difíceis, mas nós conseguimos uma certa evolução, especialmente na capital. O sistema político é diferente. Você tem em Lima o que eles chamam de Lima Quadrada, que é o centro do governo, mas ao redor você tem 30 e tantos outros municípios. E nós tivemos a oportunidade de chegar a Lima, lá pelos anos de 1990 e alguma coisa, e ver a dificuldade de entrar no centro de Lima, porque era tomada por vendedores, por isso, por aquilo, por aquilo. Um dia nós fomos visitar com o falecido prefeito, a quem eu tive uma ótima convivência, e ele ajudou muito, porque você não faz sozinho. Você faz num conjunto, cada um dá aquilo que pode, né? Nós fomos limpar alguns arcos no centro de Lima, que tem muita história, e encontramos 17 camadas de tinta. Ou seja, é a mesma coisa do lixão. Se você pensar bem, você queria esconder a sujeira e começou a pintar. No nosso caso, a gente quer esconder o lixo e joga no primeiro matinho que tem por perto. Então, eu não perco a esperança. Eu sempre digo que a gente pode mudar, sim. Com fé e esperança a gente muda. E uma mensagem aqui para os brasileiros, uma comparação com outros países da América Latina, por exemplo. Uma comparação Brasil com os países na questão da evolução, nesse tema. A Argentina já esteve muito à frente do Brasil nesse tema. Mas hoje também eu vejo com uma certa dificuldade o encaminhamento dos resíduos. Eu gostava muito da Colômbia. A Colômbia tratava de uma forma, principalmente a capital, tratava de uma forma muito especial. Eles têm um problema de aterramento, aterro sanitário, Doña Juana, que fica numa localidade complicada, mas eu gosto muito, passeei muito, passear no sentido de ver, olhar República Dominicana, tem muita coisa sendo feita. E hoje, mais, porque as coisas vão evoluindo, né? Os países também não querem ficar com aquele cheiro de lixão nas narinas, né? Sim. Então eu acho que o Brasil tem o seu posicionamento, o Brasil é líder, não há a menor dúvida, principalmente na parte sul das Américas, né? Acho que a gente pode fazer mais. Isso é o que eu deixaria como mensagem. É importante que a gente avalie, sinta e faça. Legal. Gonzaga, obrigado pela sua importante participação nessa série de conversas sobre resíduos. Obrigado a você. Quero agradecer a Brecon, que é uma grande companheira
associativa, né, vamos dizer assim, e dizer que estamos sempre com os olhos voltados para soluções boas e para tomar o caminho da realização de melhoria. O Brasil é um país extraordinário e acho que a gente pode, em muito pouco tempo, virar o jogo, fazendo com que os nossos resíduos tenham o local adequado para a sua boa destinação. Perfeito. Aproveito para convidar o Instituto Valoriza, você para o evento, e convido toda a nossa audiência para o Encontro Nacional das Usinas, que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 27 de março, às 8 horas da manhã, no Centro Histórico de São Paulo. Então valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez, Gonzaga. Vai ser uma oportunidade fantástica, tenho isso aí. certeza. Valeu.